Bom dia meus amigos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Vocês já sabem que eu sou do Fernando Lopes, estou aqui na casa do Jairo, meu irmão, meu amigo, aqui no bairro do Passaré, em Fortaleza. Hoje é dia de São Jorge, dia 23 de abril de 2022, sábado. Hoje, se viva fosse, a minha ilustre amiga Cláudia Barroso estaria completando 96 anos. Ela morreu com 83 anos. Pois também, se fosse vivo ainda, Jerry Adriano estaria fazendo 77 anos. Pense aí. Não, 75, desculpa, é de 47. Senhores, eu vou falar 3 assuntos aqui. Todos esses são assuntos que os senhores podem imaginar. Poder moderador, posse e domínio. Eu queria pedir aos senhores para que divulgassem os meus vídeos, compartilhassem e colocassem nos grupos de família, grupos de WhatsApp. Sabe por quê? Eu acho ridículo. Tem cada imbecil que tem canal dizendo besteira com 500 mil inscritos. Então, e eu não tenho nada. O pessoal visualiza muito, eu sempre telefonando em todo canto, mas sem ninguém inscrever no canal. Por isso que eu pedi a vocês, me ajudem aí, ajudem o meu canal, os meus canais, não é? Senhores, mais uma vez, eu quero dizer aos senhores, preambularmente, que houve um julgamento ontem, mas que foi uma turma do Supremo, foi a primeira turma. O André Mendonça é primeira turma, é segunda, parece que é primeira. E que o André desempatou a favor da maioria para tornar nula aquele senador, depois de o nome dele, não estaria envolvido em corrupção. Ele não é mais senador, viu? É o Valdir Rauch, entendeu? Do antigo PMDB, hoje é o PMDB, hoje é o MDB. Bom, o André Mendonça, eu não sei que diabo é que deu nele para condenar o Daniel Silveira uma pena mínima, porque ele como cristão. Então o Daniel, o André Mendonça, ele fez a condenação pela Bíblia. Como ele não pôde mandar o cara ir para uma igreja, ouvir o pastor, receber conselhos, ele justificou que, sendo cristão, não permitia tanta ofensa. Senhores, o Daniel Silveira, primeiro, ele não ameaçou a instituição, que chama, eu quero repetir isso, Supremo Tribunal Federal. Ele ameaçou invadir o Supremo e quebrar a cara do Edson Fachin com um gato morto. Eu venho dizendo que eu me sinto constrangido em saber desses desmandos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não sou a favor de se ferir a Constituição. Todos sabem, aliás, eu já presumia isso desde o dia que houve aquele acordozinho que o Michel Temer se meteu, que o Alexandre de Moraes melhorou. Eu tenho ouvido muita gente dizer, eu fico, quero dizer o nome das pessoas, eu também entendo assim, fui advertido que por trás dessa coisa está o Michel Temer. E eu vou dizer a vocês, agora mesmo ele deu mostra disso, pois ele teve o descaramento de pedir ao presidente da República para revogar o decreto de graça e os dois uma vez só, concedidos, os dois ou concedida ao Daniel Silveira. E o Bolsonaro respondeu com uma só palavra, não. Agora eu vou entrar num assunto. Em primeiro lugar, ontem eu resolvi assistir algum tempo a CNN. Meu amigo, como aquele pessoal fala com revolta, pessoal que quer o Satanás comandando o Brasil.
que botar o Lula no poder, botar a esquerda, o comunismo aqui dentro, não dá, pessoal. Não dá. Vocês podem ouvir a Miriam Leitão falando, o Paulo Galvão, esse tal de Pedro Bial, esse outro tal do Fernando Andrade, aquele Frederico Goulart, que é fuleiragem, é vagabundo, esse homem, Ricardo Porto, rapaz. Aí, esse pessoal não tem sensibilidade, rapaz. Nós temos que ver, me desculpe aí que eu ando me espiando, essa chuva aqui na casa do Jair é chuva demais. E no Passaré é um toró de uma peste, viu, pessoal? Então, quero dizer aos senhores que o poder moderador, eu me lembro muito bem, quando havia o debate sobre as normas da Constituição, que começou a existir o debate em 1987, desculpe aí, quando os novos parlamentares assumiram, Afonso Arino de Melo Franco, ele insistia e todo mundo debatia sobre a inserção de dispositivos da Constituição Federal para garantir a não invasão do comunismo no Brasil. Esse comunismo que disfarçadamente, esse ladrão de 9 dedos, o bandido Lula, não implantou, saqueou o Brasil e quer voltar, apoiado pelos colegas dele do Supremo Tribunal Federal, que arranjaram, eu digo isso sem medo, a menos que vocês me parem de dizer, arranjaram um jeitinho de declarar a nulidade de todos os processos dele, o que é uma vergonha, tudo cantado em prosa e verso, pelo Celso Ministro uma vez, que dizia publicamente que o Lula merece um julgamento justo. Tudo está sendo programado para prescrever. Entendeu? Aí eu comecei a me lembrar das coisas. Procurei ouvir algum jurista e na CNN uma doutora em direito constitucional, ela quase que apanha lá os cientistas, com raiva dela, na entrevista, pensando que ela ia dizer que era um assento à democracia. Não, o presidente está certo, é uma prerrogativa dele, e está lá no artigo 84, inciso 12. É uma prerrogativa, é um poder discricionário do presidente da República de conceder anistia, graça e indulto ou indulto. Eu não quero nem ir para o artigo 734 do Código de Processo Penal, que reafirma essa prerrogativa, essa discricionariedade do presidente da República. Mas eu quero chegar ao fato de o chororô do povo brasileiro, a comoção do povo brasileiro. Eu fui quando nós assistimos essa truculência do senhor ministro Alexandre de Moraes, que eu esperava que o André Mendonça pedisse vista para poder amarrar esse processo até para o ano. Mas não, o André, ele saiu da Constituição Federal e julgou pela Bíblia. Eu digo já por quê. Aí eu fiquei sofrendo. Gente, pensa a alegria que eu tive no dia 21 de abril, parece até que Tiradentes ressuscitou. Ele que foi esquartejado em praça pública, o marco da independência do Brasil. Quando eu ouvi o Bolsonaro ler o decreto de anistia e indulto, eu sinto que são as duas coisas, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz a Dilma Rousseff, né? A alegria tomou conta de mim. Aí eu fui para as redes sociais, dormi mal nesse dia. Primeira coisa, eu telefonei para o Jair, estou morrendo de rir aqui, até com os cotovelos. Gostei, viu, pessoal? Vou explicar a vocês sobre o decreto de indulto.
decreto de graça. O decreto de indulto, ele geralmente não especifica a pessoa que recebeu o indulto. O indulto pega de caráter geral. Aqueles que estão cumprindo pena ou aqueles que estejam cumprindo provavelmente alguma decisão. A graça não. A graça, a concessão de graça é para determinada pessoa com a devida motivação. Em nenhum caso, o presidente da República pode revogar a decisão do tribunal ou juiz que condenou ou deixou de condenar o réu, mas está na iminência de ser condenado, ou foi condenado e ainda não transitou em julgado a sentença. Ele não pode. Tanto é verdade que o decreto do presidente, ele respeita a decisão do Pleno do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Agora o senhor André Mendonça, eu vou voltar a ele. Primeiro, ele tem que ver dois dispositivos da Constituição Federal. O primeiro, o artigo 5º, inciso 61, que eu disse muitas vezes, que trata da prisão que é em flagrante ou por mandado judicial. Jamais existiu mandado de prisão em flagrante. Jamais. Isso é invenção da cabeça do eminente ministro Alexandre de Moraes. E seguido por seus pares da época que concordaram com essa coisa inconstitucional. O segundo está na emenda constitucional 35 de 2001, que fez questão de ampliar as garantias do deputado e do senador, dizendo que eles são invioláveis civil e penalmente. Aí botava essa palavra, por quaisquer palavras, votos e opiniões. Essa palavra quaisquer da emenda. Aliás, essa palavra é interessante. Quaisquer é a única palavra da língua portuguesa que tem o plural no meio. Qualquer, quaisquer. Bom, ora, ele tinha que examinar que o Daniel Silveira podia dizer o que quisesse, ter 1000 opiniões sobre os ministros, que em momento algum ele desrespeitou a instituição Supremo Tribunal Federal. Ele não desrespeitou nenhum ministro. Ele, imbuído pela emoção de assistir diariamente, ele como bolsonarista, assistir diariamente o irrequieto, saltitante Randolfo Rodrigues, único senador do Partido Rede de Sustentabilidade, que também só tem 2 deputados, requerer providências contra o Bolsonaro. Renan Calheiros cantando de galo na CPI do circo. Prisão da Sarah Winter. Prisão do Roberto Jefferson. Prisão do Oswaldo Eustáquio. Decreto de prisão do Alan Santos. O que vocês querem mais? Aí ele, não é possível que ninguém grite a favor desse povo. E aliás, quando o parlamentar diz o que ele disse, ele representa, ele não representa a si próprio, ele representa o Brasil de eleitores. Porque quando o deputado é eleito pelo povo, por mais que seja pequeno o seu número de votos, ele passa a integrar uma comunidade que, olhe bem, pode ser violada por decisões iguais ao do senhor ministro Alexandre. Quando ele fez aquilo, ele abriu um precedente para botar na cadeia qualquer um parlamentar sob essa mesma pretensão, esse mesmo pretexto. Aí então eu comecei a me lembrar dos debates na Assembleia Nacional Constituinte. Vamos colocar o estado de emergência, artigo 136 da Constituição Federal. Esse estado de emergência é o estado só existindo algo de muito
especial para ser requerida a emergência do Brasil, que depende de ouvir o Conselho da República, depende também de aprovação do Congresso Nacional, e só vale por 30 dias. Mas que pode é prorrogar por... Da mesma coisa o estado de sítio, do artigo 137, que é mais rigoroso, é uma cópia com menos dosagem de força do AI-5, dentro da nossa Constituição, artigo 137, podem ler. Suspensão de habeas corpus, o delegado prende um cara, habeas corpus não vale para assaltar, tá bom? Olha bem, aí vem o poder moderador. Esse é que eu vou explicar hoje. Artigo 142 da Constituição Federal, que todo mundo fala e ninguém explica. O presidente da República é o chefe das Forças Armadas, que estão compostas por Exército, Marinha e Aeronáutica, e que são a vigilância do país. E que, a qualquer momento, sendo necessário, os poderes da República podem requisitar as Forças Armadas para determinada situação. Eu estou dizendo nas minhas palavras. E vou explicar agora. Olha bem. Quando o nosso presidente colocou lá no decreto de graça e indulto, eu entendo ali que são as duas coisas não coisa só. Artigo 84, 12 da Constituição Federal, artigo 734 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 107, inciso 2º, que esqueceram de colocar. Parênteses, lá na CNN e na Globo News, na Globo, aquele jornal da hoje, está o senhor que o Bolsonaro, quem fez tudo isso foi o senhor procurador da AGU, o advogado-geral da União, e mais não sei quem. Meu amigo, isso aí é querer esculhambar o negócio. Todo presidente tem que ser assessorado. Cadê analfabetos, truculentos. Você assistindo a Jovem Pan, você vê a diferença. A ética, o respeito, a dignidade. Tem um tal de Fábio Piperno, que é o cara mais vagabundo que tem dentro da Jovem Pan. Ele devia voltar só para o futebol. Ele é todo tempo elogiando a China, Lula, não sei o quê. E vocês acreditam nessas pesquisas? Que o ladrão não pode nem ser não, que ele levou de ladrão de ovo na cara. Bom, aí o poder moderador tem no decreto do presidente a jurisprudência do próprio Alexandre Moraes. Olha bem, que não é unânime. Quando Michel Temer pediu para ele revogar o decreto, que ele disse, não, só faça, não. Aí eu comecei a sentir, desde aquela época de 7 de setembro, que Michel Temer tem algo a ver com as coisas. Porque não se concebe que ministros saiam daqui lá para o estrangeiro, para os Estados Unidos, para querer esculhambar o Brasil. E eu não sei porque esculhambou tanto que o Bolsonaro recebeu o prêmio, o certificado de personalidade do ano. E agora? Aí, bom, o que é que eu estou entendendo, o que é que eu pensei? Quando, imediatamente, esse saltitante Randolph Rodrigues, único senador do Amapá, e tem só 2 deputados federais da Rede de Sustentabilidade, ele querer uma DPF, ação de desconsideração de preceito fundamental. Imediata, rapaz. Logo, no sábado. Ontem, não, na sexta-feira. Vou ter que prestar atenção para quem seria distribuída essa ação. Caiu na ministra Rosa Weber. Vocês vão ter agora. Será que ela vai ter coragem de conceder ou eliminar, suspendendo
os efeitos do decreto do presidente da República. Será, pô, fim de semana é capaz de despachar. Fora isso, está lá o Marco Aurélio de Mello, que também não chegou muito bem quando era ministro do Supremo, está aposentado, quando ele soltou o André do Reto, um dos traficantes mais perigosos do Brasil. Ele, pelo menos, criticou a condenação do Daniel Silveira. Porque o nosso querido André Mendonça, ele não viu, ou fez questão de não ver, mandado de prisão em flagrante, fez questão de não ver as garantias do parlamentar condicionadas ou inseridas no artigo 53 da Constituição Federal, fez questão de não ver o parágrafo 2º, do mesmo artigo 53, que a Câmara Federal só podia julgar válida a prisão com o auto de prisão em flagrante, não viu a atividade do Arthur Lira, que agora quer salvar o parlamento, não ouviu a Magda Mofato dizer que combinaram a prisão ser por apenas uma semana. Não viu essas falcaturas. Nem o parágrafo 3º do artigo 53. E o Arthur Lira, de repente, apressado, com medo de haver a mesma medida contra os parlamentares, correu lá para o Supremo. Não, o problema de suspensão dos direitos políticos dele tem que ficar a cargo, cassação do mandato e tal, a cargo da Câmara Federal. Quando eu entendo, tem jurisprudência do Supremo nesse sentido. Tem, mas é contra a lei. Porque essa jurisprudência do Supremo diz que quando, em outra era, por aí, resolveram decretar a perda do mandato e revogaram, porque quem tinha que decidir era a Câmara. Mas no artigo 92, parágrafo único do Código Penal, ele é muito contundente quando diz que a perda do cargo não é automática, a perda do mandato não é automática, mas tem que ser bem fundamentada pelo juiz, pelo magistrado, pelo Supremo. E quando decreta a perda do mandato, não está ofendendo a lei penal, artigo 92. Mas eu digo uma coisa, basta um ano de prisão, reclusão, em razão do cargo, ou mais de 4 anos, prisão e processo comum. Aí, esse negócio aí, Rosa Weber, será que ela vai ter coragem? Eu entendo até, se nós partirmos para o artigo 580 do Código de Processo Penal, a defesa do Roberto Jefferson, do Alan Santos, do Zé Truvão, do Oswaldo Eustáquio, que ainda não foram julgados, pode pedir a extensão desse decreto para eles. Normalmente o Roberto Jefferson, que não tem foro privilegiado, e está sendo processado pelo Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa do Alan Santos, a mesma coisa do Zé Truvão, que é um simples caminhoneiro. E também o Oswaldo Eustáquio, né? Agora veja o que pode acontecer. Eu pensei nisso. Se o Alexandre de Moraes resolver modificar o entendimento dele, dizer que ele errou daquela vez, que agora tem que prevalecer a prisão do Oswaldo Eustáquio e que tem que declarar a inconstitucionalidade desse decreto do presidente da República, aí vocês vão sentir o que é feio. Se a Rosa Weber conceder a suspensão do decreto, ou se ela não suspender e o Alexandre de Moraes e o próprio Supremo mudar de entendimento, propositadamente, lógico, para prejudicar o Daniel Silveira, com certeza, agora com essa certeza, que o Bolsonaro, com esse decreto, ele está zelando até pelo poder legislativo, pessoal. Zelando. Porque o medo que assistiu à comoção do Brasil inteiro e dos próprios deputados arrependidos de terem aprovado a prisão do Daniel Silveira, isso aí ninguém quer mostrar. Mostra-se só a Jovem Pan. A Record mostra, mas a Record ela não é quase nem peixe. O SBT também.
Agora, o que se houve de ruindade, de maldade, de imoralidade, de coisa vergonhosa, estamos na Globo e CNN. Aí é convocar, com certeza, eu dou a certeza dentro do que eu aprendi. O presidente convoca as Forças Armadas para garantir o seu decreto presidencial, que é discricionário, que é prerrogativa dele, e não deixar a condenação do Daniel Silveira ser cumprida. Aí é criado um quarto poder da República, é o poder moderador. Ele pode ser como a Força Armada. Aí o comandante do Exército não pode participar do governo federal, não podem participar ministros do governo, não podem participar servidores do governo, nada, só o comando do Exército, se é que ele foi convocar, a mais antiga patente que estiver no comando do Exército, o general de Exército, que a patente de brasão com 4 estrelas, para quem serviu o Exército sabe disso, porque no Exército não tem mais marechal. Na Marinha tinha almirante e acabou, tem só até vice-almirante, na Aeronáutica só tem até vice-brigadeiro. Bom, aí o Exército pode também pedir o reforço da Marinha, da Aeronáutica, mas acho pouco. Olha, ordem, Polícia Federal não pode prender, nem pode fazer nada, manda soltar o Daniel Silveira, manda tirar as tornozeleiras, faz isso, isso é um poder moderador. E ninguém pode se meter, nem o poder legislativo, nem o poder judiciário, nem o poder executivo. É um quarto poder específico para aquele caso. Só e só. Na hora que ele eliminar todo esse processo, ficar registrado que o poder moderador fez cumprir o decreto de graça e indulto do presidente Bolsonaro, aí o poder moderador deixa de existir, entendeu? Ele impõe, é uma imposição para o cumprimento da Constituição Federal. E nós estamos precisando disso. Eu não estou instigando, estou explicando dentro do que eu aprendi, dentro do que eu ouvi, acompanhando os debates da Assembleia Nacional Constituinte, entendeu? Tem que ficar tudo. Eu queria até ter ouvido o Willis Gana Martins, que eu não sei se ele deu alguma entrevista, eu sou muito humilde, mas o que eu entendo e o que eu examinei de doutrina a respeito, desde o tempo da Constituinte de 86 até 88, 86 foi a eleição, 87 a posse e 88 a promulgação da Constituição Federal. Isso eu entendo que nós vamos ter aí um poder para dizer ao senhor ministro Alexandre de Moraes, olha, o senhor tem que cumprir a Constituição. Um poder para dizer ao senhor Edson Fachin, o senhor tem que cumprir a Constituição. Para dizer ao senhor Gilmar Mendes, você bota um esparadrapo na sua boca e vamos julgar de acordo com o processo. Para todos eles. O seu Toffoli, que foi advogado do PT, advogado do Lula, que foi reprovado em duas vezes para juiz federal, juiz lá de São Paulo. O senhor Ricardo Lewandowski, que foi o primeiro que desmoralizou a Constituição brasileira, o primeiro que disse que não se aplica o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, evitando da Dilma passar 8 anos caçada com a impossibilidade de participar de qualquer função pública. E ele fez isso. É conhecido. Agora, eu acho também que o senhor Marco Aurélio devia calar o bico, porque ele fez um bocado de coisinha também lá. Ele não cheira muito bem, não. Agora, lamentável, o André Mendonça querer aplicar a Bíblia para poder dar uma punição bem pequenininha, uma reprimenda, porque você tem um bocado de coisa. Meu amigo, eu não sou a favor do que disse o Daniel Silveira. Eu sou contra. Eu ouvi aquele Lazier Martins dizendo,
abrisse um processo por calúnia e difamação. Não existe isso. A única coisa que ele pode ser submetido é a Comissão de Ética da Câmara Federal, porque o artigo 55, dentre outros dispositivos, além da ampla defesa, contraditório e recurso, diz que ele pode ser cassado por falta de ética, falta de decoro. Mesmo assim, eu acho que não, porque quando a Constituição diz não pode ser punido civil e penalmente por quaisquer votos, palavras ou opiniões, eu acho que punir, até a punição disciplinar não existe, é uma punição civil ou penal. Porque a punição administrativa, ela é uma punição para todos os efeitos, civil ou penal. Não cabe. Então, tem que fechar os ouvidos, senhor André Mendonça, para a sua igreja lá, para a Bíblia, e abrir só para a Constituição Federal. O senhor já imaginou o cara viver todos os dias, porque tem gente que tem o estado de ânimo fraco, fraquejado, e ele fica assistindo. Meus amigos, quantas vezes eu fiquei preocupado com o senhor ministro Alexandre Moraes fazendo essas coisas. O Zé Trovão, pobre caminhoneiro, rapaz. O Alan Santos, eles podem dizer o que quiser. Para o civil, para o que não tem mandato legislativo, existe o quê? A trilha de crimes contra a honra, calúnia, 108, difamação, 109, injúria, 140, e tem mais no artigo 145, que atribui a mudança de processo de ação privada, que este é crime, para o crime de ação pública condicionado a uma representação ou a requisição. Então, senhores, se a própria lei brasileira diz isso, será que o senhor Alexandre Moraes não conhece? Será que ele esqueceu o livro que escreveu? E mais, o artigo 564, inciso 1º do Código de Processo Penal, diz o seguinte: é nulo processo quando o juiz é incompetente, suspeito ou impedido. Roberto Jefferson pode ser processado pelo Supremo? O Alan dos Santos pode? O Oswaldo Eustáquio pode? O Zé Trovão pode? Não pode, esse é um crime. É um crime em cima do outro. Mas outra coisa, olha bem, dizer que essa lei nova, que depois de revogada a Lei de Segurança Nacional, é aplicável no princípio da ultratividade, isso é matéria a discutir, a aprender, a regulamentar. Esses artigos do Código Penal 355 e 344, com redação talvez similar à redação da Lei de Segurança revogada, porque ela é inconstitucional e continua no arquivo, é um negócio indigno. E mais, você dizer, ô André Mendonça, examine isso aqui, o artigo 71 do Código Penal, ele é muito interessante. O que é o crime continuado? O crime continuado não é esse que o Alexandre Moraes disse que existiu, e os ministros. Diz, cada vez que o vídeo aparece do Daniel Silveira contando, continuidade do crime. Não existe. Não existe. Não existe crime de opinião para deputado federal. O crime continuado, vou dizer como é. O cara é ladrão, ele vê aquele chamado que a polícia chama de casa engomada. A casa está fechada, fim de semana, não tem ninguém. Você vai lá, abre a casa, tira o televisor, a geladeira. No outro dia, ele bate na porta do dono da casa, sai, ó, eu lhe mato se você não deixar eu levar tudo. Outro dia, uma semana depois, esse aqui é o crime continuado. O aumento de pena é pelo crime mais grave. Todos da mesma espécie, furto, roubo. Mas dizer que o vídeo saía toda a cabeça. Eu acho que o Alexandre Moraes devia mandar botar cabelo na cabeça, porque a falta de cabelo, o sol, deve estar perturbando o juízo dele, viu, pessoal? Desculpem se eu estou dizendo isso, tá bom? Então está esclarecido. Poder moderador é um quarto poder
para o qual não intervém o Poder Legislativo, não intervém o Poder Judiciário, não intervém o Poder Executivo. As Forças Armadas convocadas, dentro do que dispõe o artigo 142 da Constituição Federal, elas passam a ser o poder moderador com uma finalidade específica, restrita, somente no caso, fazer cumprir o decreto presidencial de graça e indulto ao senhor Daniel Silveira. Eu acho que está explicado, eles não podem fazer nada mais. Tá bom assim, né? Vamos falar agora, sabe de quê? Posse e domínio. Senhores, a posse sempre sobrepujou o domínio, porque o possuidor ele tem muito mais direito em tese do que o proprietário, aquele que detém o domínio. Tanto é verdade que se eu compro um carro e fico com o carro no nome de terceiro e de repente eu sei que penhorar esse carro vai ser feito uma busca e apreensão porque o cara que me vendeu está executado. Eu posso defender a minha posse com o ânimo de proprietário por embargo de terceiro, artigos 674, 677, seguinte do Código de Processo Civil, combinados com o artigo 1210 do Código Civil. Se você mora, tem posse de um imóvel e o dono quer botar você para fora, você tem 10, 15 anos de posse. Ele notifica você, tudo você tem que rebater a notificação, porque ele é proprietário e você é possuidor. Então, se o juiz der ou não eliminar, numa ação de reintegração de posse, você vai para a rua ou não for, você pode alegar duas coisas. Em primeiro, dizer que você detém a posse em nome próprio, com o ânimo de proprietário, conhecido como proprietário do imóvel. Aí, o artigo 554 e o artigo 556 do Código de Processo Civil dizem que, sendo a ação possessória uma ação de caráter dúplice, o que é dúplice? Não precisa fazer reconvenção. Você pede para julgar improcedente e, ao mesmo tempo, pede ao juiz para declarar o seu direito de usucapião daquele imóvel, com base na súmula 237 do Supremo Tribunal Federal. Aí você requer depoimento pessoal, requer toda prova, testemunha, documento, inspeção, seja o que for. Não é preciso fazer aquilo chamado reconvenção. Agora, vamos para o domínio. Não confundir posse com permissão. Vamos admitir que o Jairo aqui permitiu uma pessoa morar num quarto aqui, uma casa, tem várias casas aqui, morar numa casinha dele aqui por algum tempo. O cara se estabilizou e tudo, ficou aqui e não quer mais sair. Todo mundo sabe que a casa é do Jairo. Ninguém conhece o cara como dono da casa. O Jairo é o titular do domínio. Então, sendo uma coisa parecida, o comodato ou permissão. 679 do Código de Processo Civil, não, Código Civil. E 1228 do Código Civil. Eu sou proprietário do imóvel, ou eu sou possuidor com ânimo de proprietário, ainda que eu seja só possuidor com o ânimo de proprietário, se eu ceder a posse a alguém por permissão morar, ele é um permissionário e não possuidor. O artigo 1228, ele diz o seguinte: aí o proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor dos seus bens e reaver de quem tem ocupação injusta. Para que você exerça esse seu direito, você tem que notificar o ocupante para desocupar e depois ser com a ação ou reivindicatória de propriedade, porque tem título, ou ação possessória para reintegrá-lo na posse. O artigo 1208 diz, aqui é a máscara que está deixando de usar,
O artigo 1208 diz o seguinte: não induzem em posse os atos de permissão, tolerância ou clandestinidade. Então, se eu permito alguém ocupar uma posse minha, essa pessoa é permissionária, é uma espécie de comodato, sempre gratuito. Quando paga, deixa de ser comodato, passa a ser arrendamento ou locação. Para extinguir essa permissão, basta você notificar e entrar com ação de reintegração de posse ou uma ação de reivindicação de propriedade. Reivindicação de propriedade. O possuidor, primeiro, o cara que mora por permissão não tem direito de retenção ou benfeitorias. É aconselhável a não fazer. O artigo 1219 do Código Civil diz que só o possuidor de boa-fé tem direito de reclamar a permanência no imóvel, ou seja, a retenção por benfeitorias. Quando as benfeitorias são de má-fé, 1218, ou seja, eu sou permissionário, não posso fazer benfeitoria. Se eu fizer, o juiz manda botar para fora e você quiser que cobre numa ação própria a indenização pelos benfeitorias ser feita. Agora mesmo, numa cidade do interior, um advogado que eu acho que ele devia estudar uma coisinha, né? Faz tempo isso, é um advogado de chapéu. Eu entrei com a ação, eu notifiquei, pedi a minha cliente para notificar a fulana para tocar o imóvel. Mas esse processo vem enrolando, não está no tribunal ainda. Aí o cara disse que a mulher ela construiu, a fulana é comodatária do imóvel. Aí disse 200 vezes que é comodatária e pediu direito de retenção. Como é que pode? Se comodatário não tem direito de retenção, é benfeitura de má-fé. E essa mulher, segundo ele disse, construiu uma casa com 2 pavimentos, morou, estava com 10, 15 anos morando. É por isso que eu digo que tem que estudar para não fazer besteira. Se eu fosse advogado da parte contrária, o negócio é diferente, viu? Entendeu? Então, o que eu quero terminar dizendo isso, é que o domínio, que é o título registrado, ele só tem valor muito grande se você souber defender a sua propriedade. Está lá garantida pelo artigo 5º, 22 da Constituição Federal e pelos artigos 1227 a 1229 do Código Civil. Se você não souber, você pode perder a sua propriedade para alguém que venha a provar. Eu tenho vários casos. Eu tenho um caso meu, faz anos isso eu ganhei. O cara entrou para botar uma mulher para fora e eu aleguei que ela tinha posse com um ano de proprietária e a ação dele foi julgada improcedente. Ele, com o título de domínio, não destruiu a prova dela de possuidora de boa-fé com o ânimo de proprietária e ela ganhou a ação. Vou dizer para vocês, pessoal, o João Vitor está aqui, eu acho que eu expliquei bem a situação. Vamos ver o que a Rosa Weber, ministra relatora da DPF, do único partido que entrou lá, Rede de Sustentabilidade, que não tem ninguém no Congresso Nacional, só tem o Saltitante e mais 2 deputados. Bom, pessoal, hoje à noite, às 11 horas até às 2 da manhã, programa Morrendo de Saudade pela Rádio Assunção, viu, pessoal? A M620 Fortaleza, com a cadeia da Rádio Epageu, radiodvc.com. Mas se vocês quiserem uma música para esse programa, ou uma manifestação de direito para eu, logo amanhã, domingo, eu renovar aqui a minha live, é só passar o WhatsApp para mim, digo já. Uma manifestaçãozinha de voz ou de texto pequenininho que dá tudo certo. Mas eu peço para compartilhar, pessoal. Curtir, assistir, divulgar esse meu vídeo nas redes sociais. Eu quero milhões de pessoas assistindo, que é muito bom ter muita assistência. Obrigado, o WhatsApp é esse aqui. 85 é o DDD. Bom dia lá, J. Evangelista. Bom dia, Marcelo Almeida, lá em São Paulo. A Cássia, Eduardo, Oswaldo. Aí,
Maria Gorete Lopes, lá no Rio de Janeiro. A Cássia do Rio, pessoal do Rio. E você também aí, Florinha, lá na cidade de São José dos Campos. A você, doutor Gleison de Pedro de Holanda, lá em Jacksonville, Estados Unidos. Bom dia para você. 85 é o DDD. 999-453883. Gleison, aquele negócio de ontem deu certo. Eu fui à delegacia, deu tudo certo. Bom dia para vocês e até amanhã.